Seja muito bem-vindo à nossa oração de hoje. Hoje é 26 de fevereiro, nono dia da nossa caminhada quaresmal. Você já percorreu um trecho significativo deste caminho. Não desistiu. Não recuou. Isso já é sinal de que Deus está agindo dentro de você. A perseverança que você demonstra ao retornar cada dia é ela própria uma forma de oração. É o coração dizendo a Deus: eu quero, eu estou aqui, eu desejo ser transformado. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se agora no canal Oração Viva, se ainda não é inscrito. Faça isso antes de seguir na oração para que você não esqueça depois. Esta caminhada será diária e sua perseverança fará toda a diferença. Ao se inscrever, você assume um compromisso de seguir firme até a Páscoa. No nono dia da Quaresma, somos convidados a aprofundar algo essencial: a entrega do coração a Deus. Não uma entrega superficial, feita de palavras sem raiz, mas uma entrega real, que toca as áreas mais íntimas da vida. Uma rendição que diz: Senhor, não quero mais viver do meu jeito. Quero viver do teu jeito. Essa é a conversão mais profunda. Não é apenas abandonar o pecado, é substituir o centro. Não mais eu no centro, mas Deus. Virgem Maria, guia esta reflexão. Tu que disseste sim sem reservas, ensina esta pessoa a pronunciar o mesmo sim. Que não haja medo de se entregar. Que não haja apego que impeça a rendição ao amor de Deus. Que este coração se abra completamente ao Senhor que chama. A palavra de Deus nos ilumina no livro dos Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes na tua própria inteligência. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa é a chave da entrega. Confiar de todo o coração. Não em parte, não com reservas, de todo o coração. Muitas pessoas desejam a conversão, mas com condições. Querem mudar em algumas áreas, mas preservar outras. Querem entregar alguns aspectos da vida, mas guardar outros sob seu próprio controle. E essa entrega parcial não transforma. Deus não pode agir plenamente onde não é completamente acolhido. A rendição verdadeira não tem exceções. Nossa Senhora trabalha neste coração as resistências escondidas, aquelas áreas que ainda não foram entregues, os planos que ainda não foram submetidos a Deus, os desejos que ainda não foram purificados, os medos que ainda não foram confiados ao Senhor. Que haja uma entrega completa e corajosa. A entrega do coração não significa ausência de vontade. Não é passividade. É o ato mais corajoso que um ser humano pode fazer. Reconhecer que Deus conhece mais, vê mais longe, ama com mais profundidade e decidir confiar nisso, mesmo quando não entende, mesmo quando dói, mesmo quando o caminho parece diferente do esperado. Virgem Maria, fortalece esta confiança. Quando vier a dúvida sobre os caminhos de Deus, recoloca este coração na certeza do amor divino. Que esta pessoa aprenda a descansar nas mãos do Senhor, mesmo nos momentos de incerteza. Talvez você carregue pesos que ainda não entregou a Deus, situações que ainda tenta resolver apenas com sua força humana, relacionamentos que ainda não foram colocados nas mãos do Senhor, planos que ainda não foram submetidos à sua vontade. A Quaresma é tempo de largar esses pesos, de abrir as mãos, de dizer: Senhor, é teu, eu confio. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a largar o que ela ainda segura com força demais, que compreenda que soltar não é perder, é libertar, que a entrega a Deus não empobrece a vida, mas a enriquece de maneira que nenhum esforço humano pode produzir. A rendição a Deus também inclui os sonhos. Muitas vezes há projetos, desejos e expectativas que foram construídas sem consultar o Senhor. Não necessariamente errados, mas não consagrados. A conversão passa por colocar também os sonhos diante de Deus e perguntar: isso está alinhado com a tua vontade? Isso edifica? Isso te glorifica? Virgem Maria, ilumina os sonhos e projetos desta pessoa. Que ela não busque apenas o que deseja, mas o que Deus deseja para ela. Que saiba distinguir entre vontade própria e vontade divina. Que tenha humildade para ajustar o caminho quando necessário.
A entrega não é derrota, é vitória. Porque o coração que se rende a Deus para de lutar contra o fluxo da graça e começa a ser conduzido por ela. E a graça de Deus leva a lugares que o esforço humano jamais alcançaria. Lugares de paz, de sentido, de plenitude. Nossa Senhora, conduz este coração à plenitude que só Deus pode dar. Que a entrega de hoje seja o início de uma vida mais livre, mais leve e mais plena. Que a rendição a Deus seja a escolha mais transformadora desta quaresma. Escreva com fé nos comentários: Nossa Senhora, ajuda-me a entregar meu coração completamente a Deus. Neste 9º dia da quaresma, continuamos a aprofundar o que significa entregar o coração a Deus de maneira verdadeira e completa. Na primeira parte desta oração, falamos sobre a rendição como ato de coragem e confiança. Agora vamos mais fundo. A entrega do coração exige também que enfrentemos aquilo que nos impede de nos aproximar de Deus. E muitas vezes, esse impedimento não é o pecado óbvio, mas algo mais sutil, o orgulho disfarçado de autonomia. Virgem Maria, intercede por esta pessoa neste momento de reflexão mais profunda. Tu que viveste em total dependência de Deus, sem jamais reivindicar o centro para ti mesma, ensina-nos o caminho da humildade verdadeira. Que este coração reconheça onde o orgulho ainda governa e onde a autonomia ainda resiste à graça. O orgulho espiritual é um dos obstáculos mais difíceis de identificar. Ele não aparece sempre como arrogância explícita. Muitas vezes se disfarça de autossuficiência, de certeza excessiva sobre os próprios julgamentos, de dificuldade em receber correção, de resistência silenciosa quando Deus pede algo que contraria os próprios planos. Esse orgulho sutil impede a entrega plena, porque mantém o coração em posição de controle, mesmo quando a boca pronuncia palavras de consagração. Nossa Senhora, desfaz as camadas de orgulho que ainda existem neste coração. Que esta pessoa reconheça as formas sutis pelas quais ainda resiste a Deus. Que não confunda firmeza de caráter com teimosia espiritual. Que aprenda a diferença entre ter convicções e se recusar a ser ensinado pelo Senhor. A palavra de Deus é clara no livro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa verdade deveria nos mover à humildade. Deus vê dimensões que nós não vemos. Age em tempos que nós não compreendemos. Ama com uma profundidade que ultrapassa nossa capacidade de calcular. Quando o coração se recusa a entregar uma área da vida a Deus, geralmente há por trás dessa recusa um pensamento não dito. Eu sei melhor do que Deus o que é bom para mim. Esse pensamento é raiz de muito sofrimento. Porque quando conduzimos nossa própria vida à revelia da vontade divina, invariavelmente chegamos a lugares de vazio, de confusão e de dor. Não por punição, mas porque nos afastamos da fonte. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a reconhecer as áreas onde ainda conduz a própria vida sem consultar a Deus. Que haja coragem de identificar esses espaços e humildade para submetê-los ao Senhor. Que a entrega não seja apenas de palavras, mas de decisões concretas. A entrega do coração também passa pela rendição dos relacionamentos. Há pessoas em nossas vidas que amamos profundamente e justamente por isso tendemos a querer controlar o que acontece com elas. Queremos protegê-las à nossa maneira. Queremos conduzir o caminho delas segundo nossa visão. E isso pode gerar ansiedade, conflito e sofrimento, porque os outros não pertencem a nós, pertencem a Deus. E Ele cuida deles com um amor infinitamente maior do que o nosso. Nossa Senhora, ensina esta pessoa a confiar a Deus as pessoas que ama, que não carregue o peso de controlar o que não lhe pertence, que ore, que cuide, que ame, mas que confie, que saiba colocar nas mãos do Senhor aqueles que são preciosos para o seu coração. Talvez haja neste momento alguém específico em sua vida por quem você carrega uma preocupação intensa.
Um filho, um cônjuge, um familiar, um amigo. Você reza, mas ainda sente o peso. A entrega completa inclui também essa pessoa. Colocá-la nas mãos de Deus não significa indiferença. Significa confiar que Deus a ama ainda mais do que você e que Ele age no tempo e da maneira certa. Virgem Maria, que conheces o peso de ver aqueles que amamos passar por dificuldades, intercede. Que esta pessoa encontre paz ao confiar a Deus aqueles que carrega no coração. Que a entrega produza alívio, não abandono. Que a confiança gere paz, não indiferença. A Quaresma é tempo propício para esse movimento interior de soltar. Soltar o controle. Soltar as certezas humanas. Soltar as pessoas amadas nas mãos de Deus. Soltar os medos que prendem. Cada coisa entregue ao Senhor é uma corrente que se rompe. E o coração que vai soltando vai ficando mais leve, mais livre, mais disponível para a ação da graça. Nossa Senhora acompanha esse processo de esvaziamento interior. Que esta pessoa não tenha medo do vazio que fica quando larga o que segurava. Porque é exatamente nesse vazio que Deus entra. É nesse espaço aberto que a graça age com mais poder. Hoje, neste 9º dia, o convite é concreto. Identifique uma área da sua vida que ainda não foi completamente entregue a Deus. Pode ser um relacionamento, um plano, um medo, uma decisão pendente. E entregue agora, não amanhã, agora. Diga com o coração: Senhor, isso é teu. Eu confio em ti. Nossa Senhora, sela esta entrega. Que não seja revogada pelo medo ou pela ansiedade. Que permaneça firme, que produza frutos de paz e de liberdade interior. Escreva com fé nos comentários, Nossa Senhora. Ajuda-me a soltar o que ainda seguro com medo. A entrega do coração a Deus não é um ato único realizado em um momento de emoção. É uma decisão que precisa ser renovada todos os dias, em cada escolha pequena e grande. Muitas pessoas experimentam um momento de rendição genuína, sentem paz, sentem alívio, e depois, aos poucos, vão retomando o controle das próprias mãos. A vida cotidiana vai cobrando sua presença, as preocupações voltam, e sem perceber, o coração que estava aberto vai se fechando novamente. A Quaresma nos convida a perceber esse movimento e a resistir a ele com consciência. Virgem Maria, mantém este coração aberto. Que a entrega feita nos dias anteriores desta caminhada não se desfaça com o peso da rotina. Que esta pessoa aprenda a renovar sua rendição a Deus, não apenas nos momentos de oração intensa, mas também nos instantes simples do dia a dia. Nas decisões pequenas, nas reações impulsivas, nos momentos em que a vontade própria quer tomar o comando. A entrega cotidiana se manifesta em atitudes concretas. Quando você escolhe responder com calma, em vez de reagir com impaciência, está entregando o coração a Deus. Quando decide perdoar antes de receber um pedido de desculpas, está abrindo mão do próprio orgulho em favor da graça. Quando opta por confiar no processo, mesmo sem entender o que está acontecendo, está exercitando a rendição mais profunda. Não são grandes gestos, são escolhas silenciosas que constroem um coração transformado. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a reconhecer esses momentos como oportunidades de entrega. Que não os trate como situações comuns, mas como ocasiões sagradas de crescimento espiritual. Que cada pequena renúncia seja oferecida a Deus com intenção clara e amor sincero, transformando o cotidiano em caminho de santidade. A carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nos diz: Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Essa frase contém toda a teologia da entrega cristã. Não se trata de aniquilar a própria personalidade, mas de permitir que Cristo seja o centro vivo de cada decisão, de cada palavra, de cada reação. A conversão quaresmal aponta para esse horizonte, uma vida onde Cristo habita no interior e conduz de dentro para fora. Isso exige uma transformação da mentalidade. Enquanto o coração ainda opera com a lógica do mundo, a entrega será sempre parcial. A lógica do mundo diz: proteja-se, garanta-se, assegure seu espaço, não confie demais. A lógica do Evangelho diz o oposto:
perca sua vida para ganhá-la. Confie, entregue, ame sem cálculo. Essas duas lógicas não convivem pacificamente. Uma vai gradualmente cedendo espaço para a outra, e a Quaresma é tempo de acelerar essa transição interior. Virgem Maria renova a mentalidade desta pessoa. Que o pensamento do mundo perca força e que o pensamento de Cristo ganhe espaço. Que ela não tome decisões a partir do medo, mas a partir da fé. Que não haja movida pela lógica do acúmulo, mas pela lógica da doação. Que a conversão seja profunda o suficiente para mudar não apenas comportamentos, mas a maneira de enxergar a realidade. A entrega do coração também implica aceitar o tempo de Deus. Há orações que fazemos há anos sem resposta visível, há situações que parecem estagnadas, há curas que ainda não chegaram, reconciliações que ainda não aconteceram, portas que ainda não se abriram. E nesse silêncio, a tentação é interpretar a demora como abandono. Mas Deus não abandona. Ele age no tempo certo, com uma precisão que ultrapassa nossa compreensão. Nossa Senhora, fortalece a paciência desta pessoa diante dos silêncios de Deus, que ela não confunda a ausência de resposta imediata com a ausência de Deus, que permaneça firme na oração mesmo quando não vê resultado, que confie que o Senhor está agindo nos bastidores, preparando algo que ainda não pode ser visto, mas que será reconhecido no tempo certo. Talvez hoje você esteja carregando uma situação que parece sem saída, uma dor que parece não ter fim, uma espera que parece interminável. A entrega do coração inclui também isso: colocar nas mãos de Deus aquilo que você não consegue resolver, aquilo que não depende de você, aquilo que só a intervenção divina pode transformar. E descansar nessa entrega, não com resignação passiva, mas com confiança ativa em um Deus que é fiel. Virgem Maria, consola este coração que carrega dores que ainda não foram resolvidas. Que encontre em ti exemplo de espera fiel, de confiança inabalável mesmo diante do incompreensível. Tu esperaste, tu confiaste, tu permaneceste. Intercede para que esta pessoa encontre a mesma força interior que te sustentou ao longo de toda a tua caminhada ao lado do Filho de Deus. Escreva com fé nos comentários: Nossa Senhora, ensina-me a confiar no tempo de Deus. A entrega do coração a Deus encontra um de seus maiores obstáculos no medo. Não o medo declarado, aquele que se reconhece facilmente, mas o medo escondido, que opera silenciosamente nas decisões cotidianas. O medo de perder o controle. O medo de ser decepcionado. O medo de que, se entregar tudo, algo importante será tirado. Esse medo não aparece com esse nome, mas se manifesta na dificuldade de confiar, na tendência de calcular antes de se comprometer, na resistência a se abrir completamente diante de Deus e das pessoas. Virgem Maria, entra neste espaço de medo que existe no coração desta pessoa, não para julgá-la, mas para consolá-la. Tu sabes o que é ser chamada a algo que ultrapassa a compreensão humana. Tu sabes o que é dizer sim sem conhecer todos os detalhes do caminho. Intercede para que esta pessoa encontre coragem de confiar, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem ver o caminho completo diante de si. O medo muitas vezes tem raízes em experiências passadas de decepção. Quando alguém confiou e foi traído, quando esperou e não recebeu, quando se abriu e foi ferido, o coração aprende a se proteger, constrói muros, estabelece distâncias de segurança. E esses mecanismos de proteção que foram úteis em um momento de dor podem se tornar obstáculos para a entrega a Deus. Porque Deus não é como as pessoas que decepcionaram. Ele é fiel de maneira absoluta e permanente. Nossa Senhora, cura as feridas que geraram medo neste coração. Que as experiências dolorosas do passado não contaminem a relação desta pessoa com Deus. Que ela consiga separar as decepções humanas da fidelidade divina. Que compreenda que entregar-se a Deus não é repetir uma experiência de abandono, mas inaugurar uma experiência de amor que não falha. A primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 18, afirma com clareza: o amor perfeito expulsa o medo. Essa é a dinâmica espiritual da entrega. Quanto mais o amor por Deus cresce, menos espaço o medo ocupa. Não é força de vontade que vence o medo, é amor.
Por isso, a conversão quaresmal precisa ser também aprofundamento do amor a Deus, conhecê-lo mais, contemplá-lo mais, deixar que sua presença ocupe cada vez mais espaço interior. Quando o coração conhece de verdade quem é Deus, o medo de se entregar diminui naturalmente, porque entregar-se a um Deus que é amor não é risco, é descanso, não é perda, é ganho, não é vulnerabilidade perigosa, é abertura para ser amado da maneira mais plena possível. O problema é que muitas vezes a imagem que temos de Deus ainda está distorcida por conceitos que absorvemos ao longo da vida, imagens de um Deus severo, distante, exigente, pronto para punir. Virgem Maria, purifica a imagem que esta pessoa tem de Deus, que qualquer distorção seja desfeita, que ela consiga enxergar o Pai com os olhos do Filho, que nos revelou um Deus de misericórdia, de ternura, de proximidade. Que essa visão verdadeira de Deus dissolva os medos e abra o coração para uma entrega cada vez mais confiante e amorosa. A entrega também exige honestidade consigo mesmo. Muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas nossas atitudes revelam o contrário. Dizemos que entregamos, mas continuamos a tentar controlar. Dizemos que aceitamos a vontade divina, mas nos angustiamos profundamente quando ela contraria nossos planos. Essa distância entre o que declaramos e o que vivemos não é hipocrisia necessariamente, é fragilidade humana. E Deus compreende essa fragilidade. Mas a Quaresma nos convida a diminuir essa distância com honestidade e esforço concreto. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a ser honesta sobre suas resistências, que não finja uma entrega que ainda não aconteceu completamente, que seja sincera diante de Deus sobre seus medos, suas dúvidas, suas hesitações, porque a honestidade já é em si uma forma de entrega. Dizer a Deus eu quero confiar, mas ainda tenho medo, já é um ato de rendição muito mais real do que palavras bonitas que escondem resistência interior. O caminho para vencer o medo e aprofundar a entrega passa inevitavelmente pela oração contemplativa. Não apenas oração de pedidos, mas oração de presença, ficar diante de Deus em silêncio, deixar que sua presença fale ao coração sem a mediação de muitas palavras. Nessa quietude, o medo vai perdendo força. Nesse silêncio habitado por Deus, o coração vai aprendendo que é seguro se abrir, que é seguro confiar, que é seguro amar sem reservas. Virgem Maria introduz esta pessoa na oração de silêncio e presença. Que ela não fuja do silêncio, mas o busque como espaço de encontro com Deus. Que descubra que nesse silêncio Deus fala, consola, fortalece e transforma. Que o tempo de oração contemplativa seja parte desta caminhada quaresmal, não como obrigação, mas como sede sincera de encontro com o Senhor. Escreva com fé nos comentários: Nossa Senhora, liberta meu coração do medo. A entrega do coração a Deus se aprofunda quando começa a tocar uma área que muitos evitam conscientemente: a vontade. Não apenas os desejos superficiais, mas a vontade profunda, aquela que determina as escolhas fundamentais da vida. Entregar a vontade é o passo mais radical da conversão cristã, porque é exatamente ali, no núcleo da liberdade humana, que Deus e o homem se encontram de maneira mais intensa. E é também ali que a resistência costuma ser mais forte, porque a vontade é o último bastião que o coração humano reluta em abrir. Virgem Maria, entra neste espaço mais profundo do coração desta pessoa. Tu que disseste ao anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra, sem negociar, sem impor condições, sem exigir garantias, ensina este coração a pronunciar o mesmo sim. Não um sim forçado pelo medo, mas um sim livre, nascido do amor e da confiança. Intercede para que esta pessoa chegue a esse ponto de entrega radical que transforma a vida de dentro para fora. Entregar a vontade não significa deixar de ter desejos ou preferências. Deus não criou seres sem vontade, criou pessoas livres. A entrega da vontade é o ato pelo qual a liberdade humana, em vez de se fechar sobre si mesma, se abre para ser orientada pelo amor divino. É dizer: Senhor, eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu tenho planos.
mas quero que tudo isso seja purificado, ordenado e dirigido pela tua sabedoria, que é infinitamente maior que a minha. Nossa Senhora, purifica os desejos desta pessoa, que aquilo que ela quer seja gradualmente alinhado com aquilo que Deus quer para ela, que os desejos desordenados percam força e que os desejos santos ganhem espaço, que ela não lute contra seus próprios anseios com violência interior, mas os apresente a Deus com confiança, pedindo que Ele os purifique e os ordene segundo o seu amor. No Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 42, encontramos Jesus no Getsêmani, dizendo ao Pai: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Esse é o momento mais humano e mais divino da entrega. Jesus, que tinha uma vontade humana real, que sentia medo real, que experimentava angústia real, escolheu submeter essa vontade ao Pai, não com indiferença, mas com amor. Essa cena no jardim é o modelo perfeito da entrega que a Quaresma nos convida a imitar. O que torna essa entrega possível é a convicção de que a vontade de Deus não é adversária da felicidade humana, mas seu caminho mais seguro. Quando resistimos à vontade de Deus, geralmente o fazemos porque acreditamos, no fundo, que ela nos privará de algo bom. Mas a experiência espiritual de tantos santos, ao longo dos séculos, testemunha o contrário. Quem entrega a vontade a Deus não perde a vida, encontra-a. Não perde a alegria, descobre uma alegria que nenhuma circunstância pode roubar. Virgem Maria, convence este coração de que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Como nos diz São Paulo na carta aos Romanos, que esta pessoa não veja a vontade divina como ameaça, mas como bênção, que não fuja dela com medo, mas a busque com desejo, que compreenda que obedecer a Deus não é diminuição, é elevação, não é prisão, é a maior forma de liberdade que existe. A entrega da vontade também se manifesta na maneira como lidamos com as contrariedades. Quando os planos não saem como esperado, quando as portas se fecham, quando o caminho toma uma direção diferente da desejada, como o coração reage? Se a reação é de revolta, de amargura, de fechamento, é sinal de que a vontade ainda não foi completamente entregue. Se a reação, mesmo dolorosa, inclui confiança de que Deus está agindo, é sinal de que a entrega está crescendo. Nossa Senhora, forma neste coração uma disposição de aceitação das contrariedades, não uma aceitação passiva que não sente a dor, mas uma aceitação ativa que sente a dor e ainda assim confia. Que quando os planos forem contrariados, esta pessoa não interprete isso como fracasso, mas como possível redirecionamento divino, que tenha flexibilidade espiritual para adaptar o caminho quando Deus assim indicar. Há situações na vida desta pessoa que ela ainda não aceitou completamente, realidades que ela gostaria que fossem diferentes, circunstâncias que ainda causam resistência interior. A entrega plena inclui também essas situações. Não fingir que não doem, não negar a dificuldade, mas colocá-las nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu não entendo. Eu ainda sinto o peso disso, mas confio que tu sabes o que fazes. Confio que o teu amor está presente mesmo aqui. Virgem Maria, sustenta esta confiança nos momentos em que a realidade pesa mais do que o coração consegue suportar sozinho. Que esta pessoa saiba que não precisa carregar nada sem apoio. Que recorra à tua intercessão com a simplicidade de um filho que busca a mãe. Que encontre em ti força para continuar entregando dia após dia tudo o que é e tudo o que tem ao Deus que a ama sem medida e sem condição. Escreva com fé nos comentários: Nossa Senhora, ajuda-me a entregar minha vontade ao Pai. A entrega do coração a Deus também passa pelo perdão. Muitas pessoas desejam se aproximar de Deus, querem crescer espiritualmente, querem viver uma quaresma transformadora, mas carregam dentro do coração mágoas que nunca foram resolvidas, ressentimentos antigos que foram enterrados, não curados, ofensas que foram esquecidas na superfície, mas que continuam vivas no interior, influenciando reações, fechando o coração, impedindo a paz. Enquanto o perdão não acontece de verdade, a entrega a Deus permanece incompleta,
porque há um espaço do coração que ainda está ocupado por amargura. Virgem Maria, toca as feridas escondidas deste coração, aquelas que a pessoa nem sempre consegue nomear, mas que estão lá, silenciosas e pesadas. Intercede para que haja coragem de olhar para essas dores com honestidade e disposição de curar. Que esta pessoa compreenda que perdoar não é fingir que não doeu, não é dizer que o erro do outro foi pequeno. Perdoar é soltar o peso que estava destruindo o próprio coração. O perdão é um dos atos mais difíceis que um ser humano pode realizar, especialmente quando a ofensa foi grave, quando a pessoa que feriu nunca pediu desculpas, quando a dor ainda é presente e real. Nesses casos, o perdão parece injusto. Parece que perdoar é dar razão a quem errou. Mas o perdão não é isso. O perdão é uma decisão que liberta quem perdoa, muito mais do que quem é perdoado. É largar uma carga que estava destruindo a paz interior. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a compreender o perdão como caminho de libertação. Que ela não o adie esperando sentir vontade, porque esse sentimento pode nunca chegar sozinho. Que decida perdoar como ato de vontade, mesmo quando a emoção ainda dói. Que confie que Deus curará os sentimentos ao longo do tempo, à medida que a decisão do perdão for sendo renovada no coração. Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. O perdão que damos está diretamente ligado ao perdão que recebemos, não como negociação, mas como abertura. O coração que se fecha para perdoar também se fecha, sem perceber, para receber a misericórdia de Deus. E o coração que se abre para perdoar cria espaço para ser inundado pela graça divina. Pense agora em alguém que te magoou e que ainda ocupa espaço no coração com ressentimento. Pode ser uma figura próxima, um familiar, um amigo, um colega. Pode ser alguém do passado distante. Pode ser até você mesmo, carregando culpa por erros que já foram confessados, mas ainda não foram interiormente perdoados. Esse peso precisa ser colocado diante de Deus hoje, não para reviver a dor, mas para entregá-la e pedir a graça de soltar. Virgem Maria, apresenta a Deus as mágoas que esta pessoa carrega. Que o Senhor entre nessas feridas com seu poder de cura. Que o ressentimento vá perdendo força à medida que a graça do perdão age no interior. Que esta pessoa experimente a leveza que vem quando o coração solta o que segurava com dor. E descubra que perdoar foi a melhor decisão que poderia ter tomado. O perdão também inclui perdoar a Deus, ou melhor, perdoar a imagem distorcida que temos de Deus quando passamos por situações de dor. Muitas pessoas guardam, no fundo do coração, uma mágoa velada com Deus por algo que aconteceu na vida, uma perda que não entendem, uma oração que não foi respondida como esperavam, uma situação que parecia injusta. Esse sentimento precisa ser trazido à luz, nomeado com honestidade e entregue ao Senhor em oração. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a ser honesta com Deus sobre qualquer mágoa ou incompreensão que carrega. Que não esconda esses sentimentos por achar que são errados. Deus é grande o suficiente para receber nossa confusão, nossa dor e até nossa raiva. O importante é trazer tudo à sua presença, em vez de guardar dentro do coração como uma ferida fechada que nunca recebe cuidado. O perdão, quando vivido de forma completa, transforma o coração de maneira profunda. A pessoa que perdoa genuinamente experimenta uma leveza interior que não consegue explicar com palavras. Uma paz que não depende de as circunstâncias terem mudado, mas de o coração ter se libertado de um peso que carregava há tempo demais. Essa é a libertação que a Quaresma oferece a quem tem coragem de perdoar de verdade. Virgem Maria, conduz este coração até o perdão completo. Que nada fique represado. Que nenhuma mágoa antiga impeça o avanço espiritual. Que esta pessoa chegue à Páscoa com o coração mais leve, mais livre e mais aberto para receber tudo o que Deus quer dar. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a perdoar. A entrega do coração a Deus que vivemos nesta Quaresma vai se tornando mais completa, à medida que também cuidamos da vida interior com atenção.
Muitas pessoas vivem de forma acelerada, com a agenda cheia, os pensamentos dispersos, a atenção dividida entre 1000 coisas ao mesmo tempo. E nessa agitação constante, o coração perde contato com o que realmente importa. Perde contato com Deus, perde contato consigo mesmo e começa a funcionar no automático, reagindo aos estímulos externos sem nenhuma profundidade interior. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a desacelerar por dentro, que mesmo que sua vida externa seja agitada e cheia de responsabilidades, ela encontre um espaço interior de silêncio e presença, que não deixe que o barulho do mundo abafe a voz de Deus que fala no silêncio do coração. Intercede para que ela aprenda a criar momentos de pausa, de respiração espiritual, de retorno ao que é essencial. O silêncio interior é uma das práticas mais poderosas da vida espiritual e também uma das mais esquecidas. Vivemos numa cultura que teme o silêncio, que preenche todo espaço vazio com ruído, com entretenimento, com distração. Mas é justamente no silêncio que Deus encontra espaço para falar. É na quietude interior que o coração consegue ouvir o que está além das palavras. A Quaresma é um convite urgente a recuperar esse silêncio como prática diária. Nossa Senhora, ensina esta pessoa a não fugir do silêncio. Que quando ele vier, ela não corra para preenchê-lo com distração. Que aprenda a ficar quieta diante de Deus, mesmo sem saber o que dizer, mesmo sem sentir nada especial. Que compreenda que a presença silenciosa diante do Senhor já é em si uma forma profunda de oração e de entrega. O profeta Elias, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, encontrou Deus não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas numa voz suave e delicada. Essa é a linguagem preferida de Deus com o coração humano. Uma voz que não grita, que não se impõe, que respeita a liberdade, mas que exige silêncio para ser ouvida. Quem vive em agitação constante não consegue perceber essa voz, não porque ela não esteja falando, mas porque o barulho interior é grande demais para deixá-la passar. A vida interior também precisa de cuidado com os pensamentos. O que você pensa ao longo do dia molda quem você é. Pensamentos repetidos de ansiedade, de raiva, de julgamento, de inveja ou de desânimo vão construindo uma mentalidade que afasta de Deus. Por outro lado, pensamentos de gratidão, de confiança, de misericórdia e de esperança vão edificando um interior mais semelhante ao coração de Cristo. A Quaresma é tempo de examinar o que habita a mente e decidir com intenção o que será cultivado. Virgem Maria, renova os pensamentos desta pessoa. Que os que diminuem a fé percam espaço. Que os que fortalecem a confiança em Deus ganhem raiz. Que ela aprenda a identificar quando seus pensamentos a estão afastando do Senhor e tenha coragem de redirecioná-los com consciência, substituindo o que enfraquece pelo que edifica. Cuidar da vida interior também significa prestar atenção ao que alimenta o coração todos os dias. O que você lê, o que você assiste, o que você ouve, as conversas que você mantém, tudo isso influencia diretamente o estado interior. Não se trata de isolamento do mundo, mas de discernimento. De perguntar com honestidade: isso que estou consumindo está me aproximando ou me afastando de Deus? Está edificando minha alma ou a enfraquecendo? Nossa Senhora, dá sabedoria a esta pessoa para fazer escolhas melhores sobre o que entra no seu coração. Que ela não seja passiva diante das influências do mundo, mas ativa na construção de um ambiente interior saudável. Que perceba que cuidar do que alimenta a alma é também uma forma de entrega a Deus, uma maneira concreta de dizer que leva a sério sua vida espiritual. A vida interior fortalecida sustenta a entrega nos momentos difíceis. Quando a tentação vem, quando o cansaço pesa, quando as circunstâncias pressionam, é o interior que vai determinar a resposta. Uma pessoa com vida interior profunda não é derrubada com facilidade porque tem raízes. Tem ancoragem em algo que vai além das circunstâncias. Tem Deus habitando no centro, e esse centro não vacila quando a superfície da vida é agitada. Virgem Maria, aprofunda a vida interior desta pessoa nesta Quaresma. Que ela saia deste tempo com raízes mais fundas, com uma intimidade maior com Deus, com um coração mais silencioso
e mais disponível para a ação da graça. Que o cuidado com o interior seja um legado permanente desta caminhada, que continue muito além dos 40 dias. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a cuidar da minha vida interior. A caminhada de entrega que vivemos nesta quaresma chega agora a um ponto muito concreto: a vida com os outros. É fácil falar de entrega a Deus em momentos de oração, em silêncio, na intimidade do coração. Mas a verdadeira transformação interior se revela no modo como tratamos as pessoas ao nosso redor. A conversão que não muda os relacionamentos ainda é superficial. O coração que se diz entregue a Deus, mas continua duro com o próximo, ainda tem um caminho importante a percorrer. Virgem Maria, ilumina esta pessoa sobre a qualidade dos seus relacionamentos, que ela tenha coragem de olhar com honestidade para como trata as pessoas com quem convive, que perceba onde há dureza, onde há indiferença, onde há impaciência, onde há julgamento, que não se contente com uma espiritualidade que existe apenas no interior e não transborda para as relações concretas do dia a dia. Jesus foi absolutamente claro no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39, ao unir os dois maiores mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Esses dois amores não são independentes, são inseparáveis. Quem diz amar a Deus e descuida do amor ao próximo está vivendo uma contradição. E quem investe nos relacionamentos com generosidade e paciência está, na prática, expressando seu amor ao próprio Deus. Nossa Senhora ensina esta pessoa a ver Deus no rosto das pessoas com quem convive. Que a família, os amigos, os colegas e até os desconhecidos sejam vistos com um olhar de fé, como presença de Cristo que pede amor concreto. Que a entrega a Deus se manifeste em gestos reais de carinho, de atenção, de paciência e de generosidade com aqueles que estão por perto. Os relacionamentos são também o espaço onde as virtudes mais precisam ser exercitadas. É com as pessoas próximas que a paciência é mais testada. É com quem convivemos todos os dias que o orgulho aparece com mais frequência. É nas relações íntimas que a honestidade e o respeito precisam ser mais cultivados. Por isso, a conversão quaresmal que não toca os relacionamentos ainda está incompleta. Deus quer transformar não apenas o interior, mas também o modo como esse interior se expressa no contato com os outros. Virgem Maria trabalha nos relacionamentos desta pessoa, onde há conflito antigo, que haja iniciativa de reconciliação, onde há distância afetiva, que haja movimento de aproximação, onde há palavras não ditas que precisam ser ditas, que haja coragem de dizê-las, que esta pessoa não adie o que precisa ser feito nas relações importantes, porque o tempo é precioso e as oportunidades de amar têm prazo. Há também relacionamentos que desgastam a vida espiritual, companhias que enfraquecem a fé, ambientes que estimulam o que há de pior, influências que puxam para baixo de maneira constante. A entrega a Deus inclui avaliar com discernimento o círculo de relacionamentos e ter coragem de fazer ajustes quando necessário. Isso não significa julgar as pessoas, mas cuidar responsavelmente do próprio caminho espiritual. Nossa Senhora, dá sabedoria a esta pessoa para discernir seus relacionamentos, que saiba cultivar com cuidado as amizades que edificam a fé e fortalecem o caminho, que tenha coragem de criar distância saudável das influências que a enfraquecem, sem julgamento, mas com clareza sobre o que é bom para sua alma, que compreenda que cuidar dos próprios relacionamentos é também uma forma de responsabilidade espiritual. O serviço ao próximo é outra dimensão essencial da vida com os outros. A Quaresma tem uma vocação caritativa profunda. Não é apenas tempo de oração e jejum interior, mas também de olhar para quem precisa e fazer algo concreto. Há, ao redor de cada pessoa, situações de necessidade que muitas vezes são ignoradas por falta de atenção ou por excesso de pressa. A conversão abre os olhos para o outro e move as mãos para ajudar. Virgem Maria, abre os olhos desta pessoa para as necessidades ao seu redor. Que ela não passe pela vida olhando apenas para si mesma.
que perceba quem está precisando de ajuda, de uma palavra de encorajamento, de presença, de escuta, de apoio concreto. Que a generosidade cresça neste tempo quaresmal como fruto natural da entrega interior a Deus. A vida com os outros é o grande campo de prova da conversão. É ali, no atrito do cotidiano, nas dificuldades dos relacionamentos, nas exigências do amor concreto, que o coração mostra o quanto realmente mudou. Não nas palavras bonitas da oração, mas na paciência com o filho agitado, na ternura com o cônjuge cansado, na gentileza com o colega difícil, na atenção ao idoso sozinho. Nesses gestos simples e invisíveis, a entrega a Deus se torna real. Virgem Maria transforma esta pessoa em presença de amor para todos ao seu redor. Que a Quaresma produza frutos visíveis nos relacionamentos. Que quem convive com ela perceba algo diferente, uma maior paciência, uma maior ternura, uma maior disponibilidade. Que a entrega a Deus transborde em amor concreto ao próximo, tornando esta caminhada verdadeiramente transformadora. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ajuda a amar melhor as pessoas ao meu redor. Chegamos ao final da oração deste 9º dia da Quaresma. Mas antes de encerrar, é importante fazer uma pausa e reconhecer o caminho que já foi percorrido. 9 dias de caminhada, 9 dias de decisão renovada, 9 dias de coração aberto para ser trabalhado por Deus. Isso não é pouco. Em um mundo que valoriza a pressa e o imediato, perseverar numa caminhada espiritual diária é em si um ato de coragem e de fé. Deus vê esse esforço. Ele não ignora nenhum passo dado em direção a Ele. Virgem Maria olha para esta pessoa com carinho neste momento de chegada. Ela percorreu mais um trecho do caminho quaresmal, talvez com dificuldades, talvez com quedas, talvez com momentos de dúvida, mas chegou até aqui. Intercede para que ela reconheça o valor dessa perseverança e encontre nela motivação para continuar nos dias que ainda estão pela frente até a Páscoa. Ao longo desta oração de hoje, falamos sobre a entrega do coração a Deus em suas muitas dimensões. Falamos sobre o medo que impede a rendição completa. Falamos sobre a entrega da vontade, o ato mais radical da conversão cristã. Falamos sobre o perdão como caminho de libertação interior. Falamos sobre o silêncio e o cuidado com a vida interior. E falamos sobre a vida com os outros como campo concreto onde a transformação se revela. Cada um desses temas tocou uma área diferente do coração, e é possível que um deles tenha falado de maneira especial para a sua situação. Nossa Senhora, faz com que cada palavra rezada hoje não se perca, que permaneça viva no coração desta pessoa ao longo do dia, orientando suas escolhas, fortalecendo suas decisões, lembrando-a do compromisso assumido diante de Deus. Que a oração não fique apenas no momento em que foi feita, mas continue agindo como semente que cresce silenciosamente no interior. A entrega do coração a Deus não é um destino que se alcança de uma vez. É um caminho que se percorre todos os dias, com novos passos, novas rendições, novas descobertas. Há sempre uma área nova que Deus quer tocar, sempre uma camada mais profunda que a graça quer alcançar. Por isso, a conversão quaresmal não termina no 40º dia. Ela inaugura uma forma nova de viver que deve continuar além da Páscoa, além deste ano, por toda a vida. Virgem Maria, que esta Quaresma seja um marco na história espiritual desta pessoa. Que ela possa olhar para trás daqui a algum tempo e reconhecer que algo mudou de verdade neste período. Que não seja apenas mais uma Quaresma passada sem transformação real. Que seja o tempo em que o coração finalmente cedeu um pouco mais, abriu um pouco mais, confiou um pouco mais, e que esse pouco mais faça toda a diferença no caminho que ainda está por vir. Há um convite urgente que precisa ser feito agora. Se você chegou até aqui nesta oração, é porque algo em você está genuinamente buscando crescer. Esse desejo é precioso. Não o desperdice. Continue vindo todos os dias. A caminhada quaresmal é diária, e cada dia traz uma reflexão nova, um tema novo, uma graça nova. Volte amanhã. Traga alguém consigo. Compartilhe esta oração com uma pessoa que você sabe que precisa desse tempo de renovação interior, porque há muita gente ao seu redor
que está buscando exatamente isso sem saber onde encontrar. Nossa Senhora multiplica o alcance desta oração. Que cada pessoa que rezou hoje compartilhe com alguém. Que esta corrente de conversão se expanda, que famílias inteiras sejam tocadas, que corações que estavam fechados se abram, que esta quaresma seja tempo de renovação não apenas individual, mas comunitária, alcançando pessoas que ainda não encontraram esse espaço de encontro com Deus. Se esta oração está fazendo diferença na sua vida, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Oração Viva, se ainda não é inscrito. Essa atitude simples ajuda este trabalho a chegar a mais pessoas que precisam deste espaço de oração. E se você quiser apoiar ainda mais esta missão, considere se tornar membro do canal. Cada apoio faz diferença real para que esta caminhada continue acontecendo todos os dias. Virgem Maria, abençoa cada pessoa que rezou esta oração hoje, que encontre paz, força e direção para os próximos dias, que o coração entregue a Deus experimente a leveza e a liberdade que só a rendição verdadeira pode produzir, que a graça deste 9º dia sustente os dias seguintes e que a caminhada até a Páscoa seja cada vez mais profunda, mais real e mais transformadora. Que esta entrega seja completa, que este coração seja livre, que este caminho leve ao encontro pleno com o Deus que nunca parou de amar, nunca parou de chamar e nunca desistiu de nenhum coração que sinceramente busca a Ele. Amém.